Olá, graça e paz. Bom dia, meu nome é Alessandra e hoje eu vou contar meu testemunho, um relato de algo que aconteceu em minha vida. Amém? Antes de eu gravar esse testemunho, eu perguntei muito a Deus o que eu poderia falar, o que eu poderia contar e não vinha nada em minha mente, a não ser algo que eu estou passando hoje, que é um processo de cura. E eu orando ao Senhor, Ele me fez vir à memória algo que eu vivia muitos anos atrás. E Ele disse fortemente ao meu coração, será sobre a experiência da adolescência. E eu logo pensei, é isso mesmo, Deus? Então, amém. E o versículo que eu quero citar está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Bom, eu tive uma infância ótima. Eu praticamente vivia na casa das minhas primas, tanto na infância quanto na fase da adolescência. Eu tinha minhas primas como se fossem minhas irmãs. E todo mundo sabe que a vida de uma adolescente é uma das fases muito complicada, né? E não é muito agradável. No meu caso, eu fui uma adolescente rebelde. Mas quando eu digo rebelde, não em questão de drogas, bebida, isso não. Mas em questão de namorado. Eu era, como se dizer, uma apaixonada por um rapaz. E até aí tudo bem. Mas o fato disso era porque esse rapaz já era um adolescente muito mais rebelde. Ele já havia se envolvido com coisas nada agradáveis, como por exemplo, drogas, já havia se envolvido com uma moça e a engravidado, e etc. E tudo que eu vivia ou passava, eu contava para minhas primas e para minha tia. E ela sempre me aconselhava. Minha tia era da igreja e a minha prima mais velha também era. A minha prima do meio, ela era 3 anos mais nova que eu. E eu e ela se entendíamos demais. Nossos pensamentos eram muito parecidos. E eu fiquei nessa vida de se envolver com esse rapaz por um bom tempo. Eu era cega, louca. Nisso, minha tia pedia sempre para eu refletir sobre tudo o que eu fazia por esse rapaz. Ela lia muito a palavra de Deus para mim e para minhas primas. Eu frequentava a igreja que ela ia e Deus usava pessoas para falar comigo. E logo eu pensava, certeza que a minha tia contou para essa pessoa sobre minha vida. E eu a questionava, perguntava para ela, tia, como pode essa pessoa saber da minha vida? E ela me explicava que era Deus que estava me alertando. E eu logo falava, não é Deus, porque jamais Deus iria querer meu mal. E na casa da minha tia sempre ia alguns irmãos lá, para visitar, orar. E logo que esses irmãos chegavam, eu me escondia, porque eu não queria que viessem falar nada para mim, a respeito do que eu sentia. Mas não adiantava, eu podia me esconder, mas Deus sempre mandava a pessoa vir até mim e me entregar algo da parte dele. E eu ficava revoltada, porque eu orava para Deus apresentando aquele rapaz, pedindo para Deus permitir eu viver uma vida feliz ao lado dele. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu achava que sabia de tudo. Então, eu vivia um relacionamento nada agradável com esse menino. Primeiro, eu e ele brigávamos demais. Segundo, toda hora a gente terminava. E o principal de tudo, ele era uma pessoa que meus pais não gostavam e não aprovavam, devido a tudo que ele já havia feito. Então, a minha vida com meus pais era uma grande tribulação, porque mesmo o rapaz sendo tudo aquilo que eu sabia que ele era, afinal eu era cega e não queria enxergar, meus pais tinham razão. Mas eu não dava o braço a torcer, achava que o rapaz merecia uma chance, mesmo Deus falando diversas vezes. Eu não queria acreditar. As brigas na minha casa eram constantes por causa do rapaz. Eu particularmente não queria ouvir ninguém falando tão mal dele, como se ele fosse um ótimo rapaz. Mas amém. Chegava às vezes minha tia a me dizer, minha tia chegava em mim muitas vezes e dizia para mim, né? Vamos fazer uma campanha e aí deixa Deus agir da maneira que Ele quer. E nisso eu já ficava pensando, para que se Deus já havia falado inúmeras vezes, usado pessoas para falar comigo e eu ainda ia ter a audácia de fazer campanha? E acredite, sim,
Eu fazia porque, no fundo, eu acreditava que Deus iria mudar de opinião sobre o rapaz. Que inocente que eu era. Me perdoa, Deus. Porque Deus jamais precisaria mudar nada por causa de mim. E nada muda. Deus não precisava mudar nada por causa de mim. E nisso nada mudava. Eram brigas com os meus pais, inúmeras vezes, briga com o rapaz e etc. E alguma dessas separações que eu tinha com ele, eu e minha prima gostávamos muito de sair. E nisso a minha tia colocava algo no nosso caminho para ver se eu e minha prima iríamos deixar de sair mesmo. Ela dizia sempre pra gente: antes de vocês sair, vocês vão pro culto primeiro e depois vocês saem. E acreditem, eu e minha prima se arrumávamos, íamos para o culto, ficávamos até o final do culto e depois a gente saía. Eu não ligava para as coisas de Deus. Eu não levava a sério. Achava que a gente fazendo isso, a gente estava certa. Esse rapaz recebeu uma oportunidade de emprego em Sorocaba. E acredite, eu fiz de tudo e fui. Mesmo sabendo de todas as coisas que Deus já havia falado. Briguei com meus pais antes de ir. Antes de eu ir para Sorocaba, fui para a igreja para escutar a palavra. E como já não era novidade, Deus mandou uma mulher me entregar algo da parte dele. Foi algo muito forte, que dizia assim: Deus manda te dizer que você vá para onde você quer ir e que Ele vai cuidar de você. Mas será dias e dias de tristeza. E assim eu fui, achando que estava arrasando, dona de tudo. Alguns meses foram ótimos e cheguei até a pensar: acho que Deus está nos dando a oportunidade de sermos felizes. Eu ia numa igreja de lá sozinha, porque me sentia triste, mal, sentia que nada estava dando certo. Eu só estava tentando tampar o sol com a peneira. Eu andava nas ruas e Deus, como sempre, me amou, mandava anjos, pessoas para falar comigo. E uma dessas pessoas me marcou, até hoje eu lembro dessa mulher. Foi algo tão bom, cuidado de Deus. Ela entregou muitas coisas boas e outras não muito agradáveis. E algumas delas, ela disse: Deus manda te dizer que está cuidando da sua vida, do seu coração e até do seu útero. Na hora, eu não entendi e questionei: por que o útero? E ela disse: você não terá filho com esse rapaz, e assim Deus está cuidando. E amém, assim foi. Não deu certo mais uma vez. Eu e o rapaz terminamos. Eu vim embora para São Paulo, decidida a esquecer tudo até o rapaz. Decidida a tomar um rumo na minha vida. Lembrando que enquanto eu vivia triste em Sorocaba, eu perdi aquela minha prima, que gostávamos de sair juntas, a que eu amava demais. Estava tudo caminhando. Eu estava indo para a igreja com a minha amiga, mas o que eu não imaginava é que o rapaz voltasse para São Paulo e simplesmente me procurasse pelo antigo Orkut. E adivinha, a doida aqui caiu mais uma vez nas mentiras dele. Sem falar que eu me tornei uma pessoa horrível, mentirosa por causa dele. Eu me deixava influenciar pelas atitudes dele. Aí começou novamente a tribulação na minha casa com os meus pais. O que eu não contava é que eu, conversando com a minha tia sobre voltar com um rapaz mais uma vez, Deus usaria a vida dela para me dizer que seria a última vez que eu estaria com ele, que através dessa volta grandes coisas Deus iria permitir acontecer. E eu confesso que eu fiquei bem assustada, mas teimosa pensei: deve ser coisa da cabeça da minha tia. E lá foi eu mais uma vez dar murro em faca. E realmente, não demorou. Ele estava me traindo, tendo um caso com outra pessoa. E o nome dela era Alessandra, coisa do destino? E eu, trouxa, não queria acreditar, não queria enxergar. Até que um belo dia, o rapaz, depois de ter sumido 2 dias e eu ter pensado que teria acontecido algo ruim com ele, ele simplesmente entrou em casa, pegou as coisas dele, olhou na minha cara e disse: precisamos dar um tempo, Alessandra, porque nosso relacionamento não está bom. Disse para mim que ele iria morar com a mãe dele e quando tudo estivesse melhor a gente voltaria. E eu pensei: mas por que você vai embora morar com a sua mãe?
E de fato, ele saiu e logo Deus me fez lembrar que seria a última vez. Esse rapaz, além de ter mentido, dizendo que iria morar com a mãe dele, eu, sem entender, liguei no celular dele e do outro lado da linha, uma mulher atendeu e me disse: Oi, aqui é a namorada do rapaz. Faz um favor para nós e para você também. Seja feliz que iremos viver nossa vida. E ali a ficha caiu. Meu mundo desabou. E pensei: Deus, por que isso comigo? Eu sempre fui fiel a Ele, por que tamanha tristeza? E os dias foram passando, e Deus não permitiu que eu me entregasse a nenhum sentimento ruim. E colocou muitas pessoas boas em meu caminho, inclusive a minha amiga, que sempre esteve ao meu lado, me levando para a igreja. E eu via o trabalhar de Deus em minha vida. Ali eu entendi que nada era como eu queria, que não iria ser aquele rapaz, porque inúmeras vezes Deus me guardou e eu não queria enxergar. Através das idas à igreja, Deus, com seu amor e a sua misericórdia, permitiu mais uma vez uma pessoa me entregar algo da parte dele. Eu estava saindo do culto com minha amiga e um rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida me entregou algo da parte de Deus e me disse: Moça, Deus manda te dizer que foi necessário acontecer tudo aquilo para hoje você entender que Deus é Deus. Mas Deus manda te dizer que está chegando algo da parte dele para a sua vida. Amém? E eu disse amém. Mas sem entender o que era que Deus iria permitir acontecer na minha vida, sem entender. E assim foi. Como as coisas de Deus são, né? Não traz bagunça, traz paz, traz calmaria, traz tranquilidade para a nossa vida, né? E para o meu coração. E Deus permitiu o William entrar na minha vida. E foi algo de Deus mesmo. Porque desde o primeiro dia que ficamos juntos até hoje, a gente nunca se separou. E nesse domingo, dia 18 de agosto, iremos completar 11 anos juntos. E o que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Eu não sei se tudo isso que eu relatei aqui irá chegar a alguém que precisa entender que tudo é no tempo de Deus. As coisas de Deus são muito melhores. As coisas de Deus, elas não trazem tribulações. Elas nos faz sentir amados. E hoje, durante esses anos, eu vivo com o William, eu vejo como Deus é, e Deus sempre foi bondoso comigo. Graças a Deus, há exatos 5 meses, eu e o William oficializamos nosso casamento para a honra e glória do nome dele. E tudo foi como Deus havia falado. E o que eu quero deixar aqui para você que é jovem, que está escutando esse testemunho, não apresse o tempo de Deus. Não viva apenas da maneira que você quer viver. Ore para Deus colocar um rapaz, uma moça, segundo o coração de Deus. Viva apenas a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero orar por você, mulher. Pai querido, Pai amado, obrigado por permitir estar de pé mais um dia. Senhor, tome nas tuas mãos a vida de cada uma que se encontra ouvindo esse testemunho. Ajude ela, fortalece ela, Deus. Dê ânimo, vigor e sabedoria. Ajude-nos a confiar em Ti e a buscar Tua presença em todas as situações. Senhor, dê coragem e paz necessária para elas enfrentarem cada desafio, sabendo, Deus, que Tu estás no controle, que possamos sentir a Tua presença e ver Tua mão guiando cada passo que damos. Obrigada por Tua fidelidade, Senhor, e amor. Desde já é o que eu peço e agradeço. Deus abençoe, mulher.